Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Joelma Bianco e esse é o canal História e Cultura de Orleans. E o vídeo de hoje, quem vai contar a história para nós é a orleanense Nair Bajo. Uma lembrança gravada no dia 27 de fevereiro de 2024. Antes de assistir esse vídeo, já convido a vocês, se não estão inscritos no canal, se inscrevam, ativem os sininhos de notificações, curtem e compartilhem. Nesta noite do dia 27 de fevereiro de 2024, estou aqui visitando a vozinha conhecida por Dona Nena. Então, nos tempos para cá, despertou em mim o desejo de entrevistar as pessoas, em especial as pessoas da terceira idade, pois elas, com esse cabelinho branco, têm muito a nos ensinar, né? E quem que não gosta de uma boa prosa, né, vó? E contar os tempos passados. Das artes. Então, aí esses dias atrás eu lembrei da Dona Nena, que eu conheço ela por muitos anos, né? E eu pensei, por que não? Vou convidar ela, ver se ela quer contar um pouco da história dela. Então, Dona Nena, se apresenta, seu nome, quantos anos você tem? Eu sou Nair Hendrickson Bajo, nasci 24/3/45. Nasci aqui na praça, na casa dos meus avós. Me criei em Brusque do Sul. Hoje está com 79 anos. Vou fazer agora no mês que vem, né? Por isso que você falou outro dia pra mim. Então, praticamente 79 anos. Então, vó, e casou-se com quem? Zeferino Esprícigo Bajo, no dia 29 de julho de 68. Dessa união, quantos filhos, vó? 3. Jane Aparecida Bajo, Odair José Bajo, Jader Marcos Bajo. Sabe dizer se tem netos, bisnetos, tataranetos? Não, né? Tudo isso não, mas tem 8 netos e uma bisneta. Na verdade é 7 de sangue e uma de coração, que a filha criou, né? Então, mas a gente conta que é 8, né? Porque criou desde pequenininha é nossa. Quer dizer o nome deles, dos filhos, dos netos? Dos filhos, eu disse, né? Dos netos, Jaine, Stephanie e Daniel. Da Jane, daí, Juliana, Gabriela e Jennifer. E o do Jader, Marcos e João Lucas. E o nome dos seus pais? Germano Hendrickson e Pierina Castelli Hendrickson. E os avós? Do meu pai era Jorge Hendrickson e a minha avó era Carolina, daí o sobrenome dela era muito difícil, eu não sei. E os seus sogros, lembra? Giacomo Bajo e Adélia Esprícigo Bajo. Então, e aí, vó, vocês tiveram esses filhos, vocês eram natural da onde daí? Ele era do Rio Novo, né? Ali. E eu ali de Brusque, né? Ah, você nasceu em Brusque? Eu nasci, na verdade, aqui na praça, na casa dos meus avós, mas eu me criei em Brusque, né? Brusque do Sul, Orleans, Santa Catarina. Sim. Sim. E aí, vó, então, me conta um pouco de sua infância, então. Lembra das brincadeiras, como é que foi? Quantos irmãos você teve mesmo? 7. Assim, nós éramos 7, né? Daí já tem 2 falecidos, uma irmã falecida, né? O que a gente fazia nos domingos? A mãe preferia que os vizinhos, que as vizinhas viessem em casa lá da mãe, pra gente brincar, né? Mas às vezes ela deixava nós também ir nos vizinhos, né? Mas ela gostava mais ali. Daí nós inventava assar batata, ir na roça arrancar aipim, descascar, ralar, fazer bolinho na frigideira para comer com as amigas, brincar no terreiro, fazer roda de ovo choco, passar o anel, se esconder, né? Cantar versinho, ir nos pastos, brincar de canoa, né? A gente soltava no morro, puxava as folhas de coqueiro para jogar para um lado pro outro. De vez em quando a folha arrebentava e lá ia o freguês, né?
Assim era o jeito da gente, né? Peteca, vó, peteca. É, mas eu era muito ruim de peteca. De peteca, de bola, eu fui sempre meia molengona. Daí eu tenho uma irmã mais velha e a mais nova quero mais. E os meus irmãos eram bem craque, mas eu, a peteca ia e a mão ia e Como é que é feita a conseguia. peteca? Porque hoje em dia não se vê mais as petecas. fazer, se tu quer, ainda eu faço a peteca, né? Com a Faz palha uma de pra milho. mim, pra um dia eu vir aqui Tá. bater uma foto. Tá, fácil. É só pegar a palha de milho, né? Sim, eu sei E fazer. claro que tu sabe, tu Eu nasceu brinquei no de sítio, né? peteca. Daí botava um pedacinho de telha para ficar meia pesadinha dentro da palha, né? E depois ia lá no terreiro pegar as galinhas para arrancar as penas, né? Nós Pra gostava fazer, muito ó. nós gostava muito de tirar Tipo as um penas. vaso assim, a peteca, só que embaixo. Não, tem a Ju já viu, embaixo, acho, né, Ju? A pena era no lugar da flor, Sim, assim. sim. E nós gostava muito, quando a mãe matava os galos, nós já guardava sempre as penas do rabo do galo, porque daí ela era mais bonita, né? Ela ficava assim, bem borteada, né? E aquela brincadeira com a folha do gravatá, que fazia a cruzinha com a folha do gravatá e botava, fazia o papavento. no vento. Os meus irmãos eram muito craque de fazer aquele correr, mas eu era meia molenga. Mas eles tinham a mania, tinha um morro assim que eles começavam e ia embora, e era bonito de ver, né? E eles faziam o bodoque, A funda. Funda. bodoque não. Funda, não, bodoque meus irmãos não tinham. Funda também. Agora não tem mais o sinal, mas precisava ter ficado o sinal para ver uma vez. Nós quebrávamos os cacos de telha, né? Sim. Daí, acertar lá, tirar a caixa de fósforo de cima do moeirão. Eu sempre fui meio atrapalhada. Daí, o meu irmão dizia, Nena, não pode ficar aqui mais alto. Mais alto aqui, mais baixo aqui, né? Daí a certa nena meio atrapalhada rasgou aqui assim, ó. Pegou o caco de telha aqui. Isso foi com a funda. Com a funda, daí as pelotas eram pedaço de telha. Não fazia pelota de barro, não. A gente às vezes fazia, mas a maioria era as telhas quebrava, guardava tudo, quebrava, né? Daí aquela vez eu aprendi. Os outros riram que se acabaram, mas a mãe disse que eu até cheguei a chorar, porque daí ficou aquele risco. Sim. E aí, vó, você foi para a escola no Rio Novo? Não, lá em Brusque. Mas Brusque. muito pouco tempo. Fui um pouquinho em Brusque, depois a ponte estava muito ruim, daí nós fomos no Corra Falso mais um pouquinho. Mas eu estudei muito pouco e não gosto de ler e não gosto de escrever, sou preguiçosa, assim, então não tenho muita, mas eu me defendo, né? Assim, me defendo. Fazer o nome, alguma coisinha assim. Mas você fez o que, a segunda série? Assim, mais ou Minha menos. mãe fez só a segunda série também. Mas se eu tenho uma irmã que mora lá em Armazém, ela fez só a segunda série. Minha Mas mãe ela também, tem lê, ela 83 anos, escreve. 81. Ela lê e escreve bem, porque ela capricha naquilo, né? E eu nunca gostei muito dele. Mas você se defende é o que importa, assim, né, vó? assim, devagarzinho, né? Eu leio. E lembra o nome do professor da época? Ali em Brusque era a Dona Marta. Marta Machado. Ai, tinha o sobrenome dela que eu não sei mais. Eu sei que, Não tem problema, que vó. o marido dela era Machado. Um dia eu vi tu entrevistar a Dona Eulália e o seu Zézo. Ela era a mãe do seu Zézo. Mãe do seu a mãe do seu Zézo. E lá no Corra Falso era a Aline. O marido dela era, acho que Stepan era o sobrenome polaco, assim, né? Que foi a professora, assim. E aí a catequista, vó? A catequista eu fiz a primeira comunhão ali em Brusque, mas aí eu não sei mais quem foi Esqueceu a o nome catequista. dela. Vó, e os pais eram muito rígidos no tempo de igreja? O meu pai, a minha mãe era católica, o meu pai era evangélico. O Hendrix era evangélico, assim, eles guardavam os sábados. Mas aí, desde que eu me conheci por gente, porque dos 7, eu sou a do meio, assim, né? Dos 7. Então, o pai, nós íamos terça, assim, tudo, o pai dizia, vão, mas entre na igreja, né? Aí, às vezes, nós chegávamos e ele dizia, hoje que cor era a batina do padre? Mas porque ele dizia, vocês foram batizados na católica, né? Assim, na católica, então, né? Tinha que tentar agir mais ou menos certo, né? Assim, né?
E a gente tentava, né? Aí a gente ia às festinhas, tinha o soirée, a mãe dizia, ó, antes de anoitecer tem que estar em casa, né? Sim. Nós ia em 2, 3, né? Ia no Corra Falso, nas Três Barras. Ah, nas Três Barras nós nunca fomos. No Corra Falso, Rio Hipólito, Boa Vista e Brusque, porque meus irmãos ainda tenho. Meu irmão ainda tem o terreno lá, tudo que é do meu pai. É um terreno bem grande. Era 100 hectares de terra, e aquilo a gente cansava de andar nos matos, né? Aí a gente era ali, então a gente podia ir em todas as capelas, né? Mais perto era Brusque, mas aí chama o Voador, lá onde eu me criei, que meus irmãos ainda têm o terreno, né? É quando sobe no morro ali do Mazon, tu já foi para as Três Barras? Uma vez. Daí tem uma grutinha, uma santinha em cima do morro, quando termina de subir o morro, assim, uma santinha, daí vira ali para meus irmãos, dá uns 2 quilômetros, tem ali o terreno que ainda está lá, quer dizer, o terreno do meu falecido pai. Aí a gente ficava olhando pro sol, né? Porque lá no Rio Hipólito era meio longe, então nós ficávamos olhando. Aqui, olhando assim. Não, nós ficamos mais um pouquinho. Daqui a pouco nós só. Né? Tudo de a pé, né, vó? Tudo de a pé. Saía logo de lá, daí tirava o sapatinho na mão, né? Aquele tempo era tudo assim. E quando ia, também o sapatinho na mão, porque atolava, principalmente quando era tempo de barro, que as estradas todas de barro, que atolava até o meio da canela, né? Daí tu tinha que levar um paninho velho, como a mãe dizia, eu nunca dou conta de pano para vocês levar. Nós levávamos paninho velho, tu chegava lá no corguinho, lavava os pés, enxugava o pé para botar o sapato, né? E as roupas, né, vó? Era bem pouca. Sim, era bem. Hoje em dia nós temos tudo rico, né? Aqueles vestidos até quase rasgar, né? O sapato até que rasgava. Agora hoje em dia eu vejo meus netos e todo mundo. Mas eu penso assim, que bom, que trabalho que tem. Que né? consegue, né, vó? Porque antigo a gente também trabalhava. A gente trabalhava mais do que agora, mas era difícil, né? Tudo de enxada. Era tão difícil. Tu tinha que fazer a comida tipo para comer, né? Vocês plantavam o que na roça, vó? Assim, depois os meus irmãos, depois que eu casei, eles começaram a plantar fumo. Mas senão, no meu tempo era arroz, milho, aipim, né? Feijão o pai plantava muito pouco, porque daí às vezes a mãe tinha, daí guardava, daí bichava, daí às vezes ela comprava ou trocava com o vizinho, mas por causa de fazer a minestra, porque feijão nós não gostávamos, assim, mas a minestra nós comia, né? Era aquele tempo que a polenta era de manhã e de noite. Sim. Fazia ela grande de manhã para dar para de noite também, né? Daí a gente se criou até bem, mas lá perto de casa, às vezes assim, a gente não vai dizer o nome nem nada, que nem de tudo eu também me lembro. Meu pai tinha 2 casinhas assim que botava arrendatário, que aquele tempo dizia assim, arrendatário, né? Daí a mãe às vezes mandava nós ir levar uma garrafinha de leite, porque graças a Deus, a minha mãe era italiana, meu pai era alemão, mas eles gostavam de trabalhar assim um pouco, né? Daí a gente sempre tinha a vaquinha de leite, né? O queijinho. De 3 em 3 meses o pai matava um porco. Quando era no inverno ele matava uma ovelha, carneiro, como diz, assim, não sei como é que tu entende, né? Mas nós não gostávamos muito, nós gostávamos mais no verão que o pai matava só o porco, porque nós não gostávamos da carne de ovelha, mas o pai fazia comer, ele fazia o salame misturado, porque ele dizia que a carne da ovelha era melhor para a saúde do que a de porco. Aí fazia aquele salame. Tinha vezes que a mãe via que ia estragar, ela assava tudo no forno, botava dentro das latas de banha. Isso que eu ia perguntar agora, porque uma vez não tinha geladeira, né, vó? Já energia eu fui ter depois que eu vim morar aqui em Orlando, nem no barracão não tinha ainda. Pelos anos 1970 começou a energia lá pro barracão. Lá no barracão, quando nós saímos de lá, os postes já tinham botado, mas a energia não tinha chegado, né? Assim, ainda ali, E o ano, se lembra? Não foi lá para década de 1970, por aí? Foi mais ou menos isso. Mais, né? Mais nós saímos, o meu filho, o do meio, nasceu em 70. Tá certo. Foi um pouco mais, vó, em 75 e não tinha. Eu era criança, eu nasci em 69 e veio a energia. Que era o terreno que nós tínhamos, ali que nós tínhamos comprado, é para cima do seu falecido Virco Bianco, até era nosso compadre. Seu João Baggio era lá, na Baixada. Barracão. No barracão ali, né? Pois vó, vocês viveram um tempo no barracão, né, vó? Sim, quando eu casei, daí eu vim pra ali, né? Eles tinham já comprado aquele terreninho, meu falecido sogro ali, né?
E daí o filho do meio, ele nasceu em 75. 74 deu aquela enchente. Ah, pois é. Me conta da enchente. vó. Eu acho que era... Eu já tô meio caduquinha, né? Mas eu acho que foi 29 de março, se eu não me engano, do dia da enchente. Mas como é que foi, vó? que Lá, chuva. o dia lá. Ah, chuva, né? Daí de noite é que choveu muito. 74. Em 74, sim. O falecido, o meu marido tinha comprado um jipe, daí não deu de chegar em casa com o jipe, né? Era muita chuva, ficou ali no meu falecido sogro, já era morto o meu sogro, né? Ali, o Jacmo ali, que hoje em dia é o... Ai, como é que é o filho da falecida Inês, que mora ali, que comprou o terreno deles. Tinha a igreja do Russo um pouquinho pra lá. A banda Renault? A Inês Lolli ali, tu lembra? Falecida Inês Lolli. Aquele terreno ali era do meu falecido sogro. Eu sei que daí ele foi até ali e o jipe teve que ficar ali. Aí de noite choveu. Daí de manhã tu só via aqueles barros vermelhos lá assim na roça. Daí onde nós morava, eu não sei esses dias, eu ainda falei aqui para meus filhos. É porque eu não consigo mais caminhar nem nada, mas senão eu ia fazer eles me levar um dia lá e pedir. Hoje em dia aquele terreno é do Agenor. Tem uma oficina aqui, ó, não sei bem, aqui pelo Rio Belo, que comprou. Nós vendemos pra Ruth Lolli, não me lembro o nome do marido dela, Ruth Lolli, filha do seu Afonso, que comprou, né, quando nós saímos. Daí a gente olhou lá, levantei, fui tirar o leite da vaca, olhei assim, tipo um morro, né, que era assim, a casa era mais aqui, o morro. Daí eu disse assim pro falecido, olha aquilo lá, que vermelho, porque era barro vermelho. Mas o que tem lá? Daí ele disse assim, ué, parece que o mato desceu, né? Daí eu sempre fui muito curiosa. Ele não era muito curioso, eu sempre fui. Até hoje meus netos veem, eu vejo uma coisa, eu quero saber o que é. Aí eu disse assim pra ele, a Jane fica aqui contigo e eu vou botar a bota, eu vou lá ver o que é aquilo lá. Daí subi. Quando cheguei assim lá perto, né? Daí já no subir, no morro, tinha tudo assim, tipo umas gretas, assim, não sei como é que eu vou te explicar. Sim, erosão, as coisas assim, eu não sei explicar, mas ficava aqueles buracos e depois nós começamos a plantar milho e matinha, os gatinhos que estão ali. Aí, e tentar fechar, e daí plantemos bananeira naqueles, né? Aí não deu mais de plantar cebola que nós plantávamos naquele morro, porque ficou tudo... Aí eu cheguei lá, olha, era mais de 2 metros que tinha descido. Sabe, assim, descer, ficava aquele barranco. Até um pouco da estrada que tinha para ir de carro de boi, daí ele teve que fazer um pouquinho assim mais por lá. Daí a gente ficou admirado daquilo. Aí, para nós, eu disse, foi ruim porque ele estragou aquele morro. Mas daí nós conseguimos puxar água para casa. Porque não tinha água que viesse no nível da casa. Tinha, eles diziam, um carneiro, era um negocinho lá que tocava assim para... Aí entrava ar, tu tinha que ir lá com o copinho e botar para trazer. Aí se não buscar de balde. Aí aquela vez com aquele morro, assim, né, que desceu, de repente nós vimos um vertente d'água lá. Aí o falecido Zé comprou um cimentinho, levou uns tijolos, fez uma casa, tipo uma casinha, né? Um chiqueirinho, botei uma mangueira, daí nós tínhamos água para casa. Aí eu falei, foi ruim porque estragou o terreno, mas a gente conseguiu água. E água boa, né? Assim, então... Então, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Curte, compartilhe, se inscreva no canal se não estão inscritos, deixe o seu comentário. O meu muito obrigado e até um próximo vídeo.